Boa noite. A partir de hoje, o Jornal da Record revela em 5 reportagens a investigação sobre os empréstimos feitos pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Cifras bilionárias que saíram da conta dos brasileiros para bancar obras no exterior. O BNDES, um banco público, financiou de 2003 a 2015 as maiores empreiteiras do país para trabalhar fora do Brasil. As mesmas construtoras que agora são alvo de investigação por corrupção. A pergunta que tentamos responder é: por que os governos Lula e Dilma foram tão generosos com essas empresas? A investigação sobre os financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social começou aqui na redação do Jornal da Record. Eu, o repórter Lúcio Sturmi e os cinegrafistas Edgar Luqueta e Gilson Fred formamos as 2 equipes de apuração. A nossa suspeita era de que o dinheiro liberado pelo Banco Brasileiro não havia sido investido de maneira correta e que as escolhas dos financiamentos não tiveram critérios técnicos, e sim políticos. De 2003 a 2015, o banco financiou quase 14 bilhões e meio de dólares para as principais empreiteiras brasileiras realizarem obras no exterior. Os governos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff foram bastante generosos com os amigos estrangeiros. As obras criaram empregos lá fora, ajudaram governos a se promover e ainda financiaram campanhas de vários políticos. Não por acaso, todas as construtoras que receberam dinheiro nos mandatos de Lula e Dilma estão sendo investigadas pela Operação Lava Jato. O BNDES é um banco estatal criado na década de 50 para financiar e ajudar a desenvolver a economia. Não há correntistas como os bancos tradicionais que a gente conhece. Funciona assim: se uma empresa ou um empreendedor precisam de recursos, o banco autoriza um empréstimo a juros menores do que a média de mercado. O dinheiro deve ser usado para a geração de empregos, infraestrutura, obras de saneamento, tanto no Brasil quanto em outros países. O problema é que no exterior, em governos sem transparência, é mais difícil saber o que foi feito com o dinheiro. Os critérios de ir atrás desses países ficaram um tanto quanto nebulosos. Se você bater o olho nos países que foram apoiados, você começa a ver que são, na sua grande maioria, países que eram ideologicamente mais alinhados com o governo passado. Nossa equipe saiu daqui do aeroporto de Guarulhos no dia 8 de fevereiro. Nosso destino, a Venezuela, o país da América Latina que mais recebeu dinheiro do BNDES. Nós fomos para lá com a intenção de mostrar como estão as construções e onde foi parar o dinheiro brasileiro. Mas nossa equipe foi presa quando fazia a reportagem. A polícia política da Venezuela impõe uma ditadura para quem faz oposição ao governo e confiscou quase todas as imagens. Mesmo assim, vamos mostrar as investigações sobre as empreiteiras brasileiras, financiadas pelo BNDES e suspeitas de corrupção. Das 10 construções mais caras feitas no exterior, 4 estão na Venezuela. As obras financiadas pelo BNDES somam 10 bilhões de reais. A polícia levou as imagens e as entrevistas que eu e o cinegrafista Gilson fizemos no metrô de Caracas. Por isso, a gente decidiu simular um ambiente em computação gráfica. Essa é uma das grandes obras financiadas pelo BNDES na Venezuela. O banco destinou mais de 3 bilhões e meio de reais para as obras das linhas 5 e 2 do metrô. Uma das promessas era concluir a linha 5, mas das 6 estações previstas, em 12 quilômetros, apenas uma ficou pronta. A polícia também confiscou as imagens que fizemos do lado de fora do metrô. Inclusive a entrevista de um deputado da oposição, mas regravamos, desta vez pela internet. Juan Guaido acredita que a amizade entre Lula e o então presidente Hugo Chávez foi fundamental para a liberação de crédito para as obras. É óbvia a vinculação do ex-presidente Chávez e de Maduro com a Odebrecht. E é óbvia a vinculação e a aliança que tem com Lula. Há suspeitas de que a Odebrecht, a pedido do ex-presidente Lula, tenha financiado as campanhas políticas de Hugo Chávez. As empreiteiras brasileiras também tiveram outro bom motivo para trabalhar no país vizinho. E assim como nas linhas do metrô, mais uma vez, não foi preciso participar de um processo de licitação.
O dinheiro, liberado sem restrições pelo ex-presidente Lula, por meio do BNDES, facilitava a relação entre os dois países. A Venezuela nem precisou oferecer garantia de pagamento dos empréstimos. Veja só, no interior do país foi construída uma das obras mais caras financiadas pelo BNDES fora do Brasil. O contrato, fechado em 2012, custou 865 milhões de dólares, mais de 2,5 bilhões de reais. O que poderia ter sido feito em obras no Brasil é hoje uma imensa